Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar, Mulheres no Topo. Aqui é a Daniela Grolli, host do Pode Liderar. Para você que está nos assistindo, nos ouvindo no Spotify, é bem importante que você nos siga aqui na plataforma, avalie os episódios e compartilhe eles também, porque quem produz conteúdo sabe o quanto é difícil. E você que está no YouTube nos assistindo, é bem importante que você nos dê o like aqui e também se inscreva no canal. Hoje eu estou aqui, então, com duas obstetras ginecos de Caxias do Sul e que também... gurias, vocês não sabem, mas eu abri uma caixinha, né? Quando falando sobre, né, os episódios, sobre o Pode Liderar. E o nome de vocês veio bastante como indicação diante do parto normal, do parto natural. E vocês têm... Caxias do Sul, as mulheres de Caxias do Sul têm com vocês duas, né? Principalmente como referência do parto normal aí. Então, muito obrigada por terem aceitado, né, o convite de estar aqui hoje. Vocês duas representando, né, a Nácita, isso? Isso. Eu disse para as gurias antes, né? Que eu não sei se é Nacita, se é Nacita, né, enfim. As gurias vão falar um pouco sobre isso aqui para nós hoje. Então, Sharon e Alessandra, obrigada então por estarem aí hoje. E eu queria saber então, gurias, de onde é que saiu esse nome? Quem é que pode me falar um pouco sobre, né? De onde é que vocês falaram que é italiano? Então, se puderem falar um pouquinho sobre como é que é. Tá bom. Primeiro, eu quero agradecer o convite também, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho, né? A ideia da clínica, eu acho que surgiu em plantões. Eu e Sharon somos colegas desde 2000 e... Não precisa contar. Deleta essa informação. 2011? 2011? Mas vocês foram colegas na faculdade? Não. Eu fiz, a minha formação foi em Porto Alegre, eu fiz faculdade de residência lá, terminei em 2009 e em 2010 eu entrei como plantonista do Hospital Geral, onde a Sharon estava terminando a residência, era o último ano da residência, então a Sharon foi, olha que responsabilidade, foi minha residente. Ah, é? E a gente se conheceu lá, no ano seguinte ela entrou como plantonista no quadro de plantonistas do Hospital Geral e a gente começou a trabalhar juntas, né, isso, então lá em 2011 como colegas, né, Tá. no plantão. E, Nossa, faz tempo já que vocês atuam, né? faz tempo. Que legal. E daí, eu acho que trabalhando juntas acabou havendo uma identificação. Na época, eu tinha consultório com uma outra colega, que é a Carlota, que hoje está com a gente. A Sharon tinha o consultório com a Fernanda, que também está com a gente hoje. Então, vocês estão representando aí o quadro de... Isso aí, né? Legal. Então, nós, cada uma tinha o seu consultório, dividindo com outras colegas, mas trabalhávamos juntas e a gente tinha uma identificação muito grande no trabalho que a gente fazia. Uhum. E sempre se teve um carinho e um respeito e um apoio à ideia do parto normal. A gente sempre gostou de fazer. Porque não é comum, né? Não era comum uma vez. Eu acho que não é tanta questão de ser comum, assim, né? Eu acho que é a questão de cultural, né? De que o parto era um sofrimento, né? E muito medo, né? Então, agora, assim, eu acho que tem... as pacientes estão se aculturando mais, enfim, vendo os benefícios, né? Perfeito. Então, acho que a questão de procura é mais por informação mesmo, que está mais disponível, né? Mas quando vocês estavam lá na residência em 2011, por exemplo, já não era que nem é hoje. Não, o cenário da Não, assistência obstétrica E era bem até a diferente. maneira que a gente fazia assistência, A né? nossa assistência como a gente era aprendeu a fazer, né? Era diferente, né? Então, a gente aprendeu de uma maneira que, com o passar do tempo, estudando e se atualizando, a gente viu que aquela não era a melhor maneira, né? E foi aí que, em conversas, né? Enfim, a gente quis pensar numa clínica que a gente conseguisse dar todo o suporte, né? Porque a gente entende também que não é só a parte médica, né? Que precisa de uma equipe, né? E que isso completa a nossa assistência. Perfeito. Né? Então, montando a clínica, a gente achou que isso facilitaria esse tipo de atendimento, né? Então, a gente tem ali na clínica a assessoria de amamentação, tem a físio, tem a nutri materno infantil. Então, com esse olhar de um todo, né? Bem multifuncional, Isso assim. aí, exatamente. Então, foi, né, com essa ideia que a gente pensou em colocar a clínica, né? Então, daí a gente convidou as nossas colegas, né? Que toparam, né? E até pra questão da assistência do parto mesmo. Tá. Porque a gente não consegue assim, dizer que a gente vai estar disponível 24 horas, né? Eu posso estar doente, o bebê às vezes se adianta, eu não tô em Caxias, né? Então, E como é que é essa de dinâmica? equipe. Como é que é essa dinâmica hoje, assim? a gente tem um sobreaviso da clínica, então nós somos em 4 Tá. e cada uma fica responsável por atender seus pacientes. Mas se acontece de eu estar de férias, de eu viajar ou estar doente, tem um sobreaviso
da clínica, então uma de nós fica responsável por atender caso Que precise, legal. né? Conseguem se apoiar uma na outra. Isso. Que é uma coisa que traz qualidade de vida pra gente. Perfeito. A possibilidade de, se esse final de semana eu quiser tomar um vinho com amigos, quiser fazer alguma coisa, eu sei que se eu não me sentir em condições de atender a minha paciente, né? Seja por isso, seja por lazer, seja por doença, seja por... Tem alguém, né, que vai me substituir e que trabalha seguindo a mesma forma de assistência que eu trabalho, né? Então, isso trouxe qualidade de vida pra gente, tranquilidade pra gente e segurança pras pacientes, né? Agora eu fiquei curiosa, assim, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Até essa questão do lazer, de talvez beber um vinho, de... Até isso você tem que ter controle all the time, assim. O tempo inteiro. Se fôssemos sozinhas, né? Com uma obstetra sozinha que realmente se disponibilize a estar com a sua paciente 24 horas do dia, 9 meses, primeiro que ela não tem uma paciente só, né? Então, sim, tu tá falando de uma paciente. Né? Então, assim, ela não tem vida. E muito em razão disso que eu entendo que a obstetrícia tomou uma forma onde não se apoia o parto normal. Entendi. Porque os obstetras não conseguiram entender que sozinhos eles não dão conta, né? Tem uma coisa de que, a paciente é minha, não quero, né, perder a minha paciente. Mas sozinho tu não dá conta, tu não consegue ter vida, né? Então, tu tem que ter uma estrutura de apoio para que tu consiga cuidar da tua paciente, mas também lembrar de cuidar de ti, né? Fiquei doente, tô ruim, não tô em condições. Claro, existe o plantonista, tá? O médico que tá lá no plantão e que, de repente, vai dar conta dessa paciente caso eu esteja impossibilitada, né? Mas muitas pacientes buscam uma referência, uma segurança de então, a Alessandra não tá comigo, mas quem tá comigo é alguém que estaria fazendo as mesmas coisas que a Alessandra faria. Que é de confiança da Alessandra. Isso, né? Então, isso traz tranquilidade pra gente, pra paciente. Foi uma forma, né, bacana de deixar mais leve o processo, que pode ser muito desgastante, né? Sim, e eu também percebo que, né, talvez até isso na hora de escolher a residência, isso é uma das interferências na hora do critério de escolha do próprio médico. Muitas vezes eu observo, né, não vou pra gineco porque tem que estar 100% do tempo disponível. Mas e se talvez tivesse esse viés mais, né, coleguismo e um ajuda o outro, talvez não teria essa carga que tem, né? Tão pesada. Sim. É isso que hoje a gente já evoluiu bastante, a questão dos hospitais de ter plantão, né? Isso também dá, né, um Dá uma suporte tranquilidade para quem não tem equipe, né? Porque antigamente nem isso não tinha, Não né? se tinha. Exatamente. E quando vocês estudassem, né, vamos começar por ti, assim, né, Sharon, na época que tu fazia a faculdade, tu cogitou outra área ou tu foi... Desde pequena, eu dizia que eu ia ser médica e que eu ia ser pediatra. Desde pequenininha, assim, eu entrei na medicina para fazer pediatria. Então, até os 4 anos, até o 4º ano de faculdade, eu fiz todos os meus estágios, fazia tudo voltado para pedi. E eu engravidei da minha primeira filha quando eu estava no 1º ano da faculdade, né? Então, eu já era mãe, né? Olha só! E daí a gente vê também com outro olhar, né? Mudou. As coisas, né? E eu passei por um estágio de férias onde eu só peguei criança muito grave, com câncer. E daí eu chegava em casa acabada todos os dias. Aquilo me consumia, eu chegava chorando. Daí eu pensei, gente, eu não tenho condições psicológicas. E tu já tinha tido a tua filha? Sim, até tinha 3 anos nessa época, 2, 3. E daí eu disse, não, eu preciso mudar, porque eu gosto de criança saudável, né? Eu não consigo, não é isso que eu quero. Daí fiquei 1 ano perdida, sem saber o que fazer. Pensei em fazer anestésio, mas daí anestésio não tinha essa coisa de consultório, de contato com o paciente, que é uma coisa que eu gostava, né? E daí passei na cadeira de gineco, que era uma coisa que nunca tinha me passado pela cabeça, e daí me apaixonei e não me imagino fazendo outra coisa. Ai, que legal. E tu, Alessandra? Nunca tínhamos falado, mas curiosamente, pediatria foi um estágio que me deixou deprimida. Não faria. Eu entrei, a mesma coisa. A minha mãe conta que com 4, 5 anos eu já dizia que eu seria médica. Então também é uma coisa que vem, nunca me ocorreu uma outra profissão. Eu encontro colegas de colégio lá do ensino fundamental que eles me dizem, tu já dizia que tu ia ser médica. Então isso, né, não... Se corroborou, né? Mas diferente da Sharon, eu não tinha nada definido. Eu queria fazer tudo. Eu fiz estágio na cardiologia porque eu quis ser cardio. Eu fiz estágio na gastro porque eu quis ser gastro. Eu fiz estágio na psiquiatria porque eu quis ser psiquiatra. Aonde eu passava, eu dizia que eu ia fazer. Se tu pegar
os trabalhos que eu tenho da faculdade, eu tenho estágio em todas as áreas. Bem eclética, assim. Mas eu passei na pediatria e eu tive convicção de que pediatra eu não seria. Porque foi, eu acho que o único estágio que mexeu comigo a ponto de dizer que eu pensaria em largar a medicina. Tu já era mãe pesado. na época? Não. Tá. Foi pesado, assim, foi difícil para mim o estágio da pediatria. E, curiosamente, um dos últimos estágios que eu fiz foi a gineco. Que eu dizia que eu não queria. Por que tu não queria? Exatamente pela questão da vida, né? Aham. Exatamente pela questão da vida. Mas a gineco me encantou, assim. Eu acho que com a possibilidade de eu conseguir ser um pouquinho de tudo. Eu sou um pouquinho de cardio, um pouquinho de gastro, um pouquinho de psiquiatra, um pouquinho de amiga, um pouquinho de mãe, um pouquinho, né? Eu sou um pouquinho... A gineco, ela nos proporciona uma gama gigantesca de possibilidades. Hoje, se tu quer trabalhar só com exame de imagem, tu pode. Hoje, se tu quer fazer só cirurgia, tu pode. Se tu quer fazer só a parte clínica, tu pode. Só mama. Então, a ginecologia, ela te dá, assim, múltiplas possibilidades. E ao longo da tua carreira, tu pode direcionar pro lugar que tu quiser, né? Isso aí, é onde tu te identifica, né? Então, eu acho que é uma especialidade que te dá muitas possibilidades. E daí, eu me encantei pela gineco e, né, foi um dos meus últimos estágios. Eu entendi esse processo e eu disse, vamos lá. E ser mãe, né? A Alessandra também é mãe, né? Que idade tem tua filha, Alessandra? Tem 6. E tu tem 2, né, Sharon? Tem a Tef, que tem 21, que tá na Ai, um fofinho, agora, né? Tá no Adoro os cabelinhos. Adoro os cabelinhos dele, guri. Os cabelinhos dele. Ser gineco, e aí é uma dúvida, né? Uma curiosidade minha. Ser gineco atrapalhou, ajudou, estar grávida? Como é que foi o processo de vocês, assim? Eu acho que ajuda em algumas questões de tu entender todo o processo, assim, né? Eu acho que tu sabe tudo que é normal, o que não é, o que dá, o que não dá. Então, muitos medos que mulheres têm. Será que eu posso? Eu tô com dor de cabeça. Será que eu posso tomar isso? Eu não tinha, né? Eu não senti neném mexer. Esse problema eu não tive. Eu tô com contração. Ou seja, eu acho que do ponto de vista de gestação, acaba sendo muito mais tranquilo. Em contrapartida, eu acho que tem uma coisa muito ruim, que a gente sabe tudo de ruim que pode acontecer. Né? Então, tu tem... e eu brinco que a ignorância é uma dádiva, né? Perfeito. Então, tu não saber do que pode dar de errado também traz uma tranquilidade muito grande, né? Que, no caso, vocês sabiam. E que a gente sabia tudo que Eu podia até dar na de errado, gestação mas... e parto, assim, eu não tinha... Não pensava, assim, no que podia dar de errado. E não era uma coisa que vinha, assim. Mas eu tinha... Antes de engravidar, tinha a questão de não conseguir, né? Porque... Eu engravidei a primeira vez super cedo, depois, né? De demorar para engravidar, né? E de que tivesse algum problema, enfim, questão de síndromes, daí dava um medo que acontecesse, né? Mas depois da gestação, não. E aí foi tranquilo? Eu nem ouvia, assim, se não fosse na consulta com a Alessandra, meu obstetra. É mesmo? Não acredito. Foi a obstetra mais pressionada da história, eu acho, Então, assim, colegas. se não for... Eu só ouvia ele na consulta, não era neurótica de ficar ouvindo. Eu escutei a Olivia 2 vezes. Bem tranquilo. Assim, aquela coisa de não... Essa coisa de, eu vou ter que tal... As pacientes dizem, nossa, tu devia escutar. E interessante que na gravidez, eu dividi minha gravidez com várias pacientes, porque continuei trabalhando, né? E elas diziam, coisa boa, né? Tu deve escutar todo dia. E eu pensava, não escutei nem 2 tempo. vezes. Mas é isso, eu acho que pela tranquilidade de saber que também não tem necessidade de estar escutando todo dia, né? Isso não é uma coisa que faça diferença, né? Então, eu acho que a profissão traz algumas coisas boas de segurança, outras mais difíceis, enfim, dos medos das coisas que tu pode saber que tem de errado, mas ajuda, acho que ajuda. E vocês tiveram parto normal ou cesárea? A dúvida que não quero calar. A Sharon tive teve 2 normais. partos normais. E tu, foi cesárea? Eu tive cesárea. Antes da Olivia, eu perdi 2 bebês, né? Então, eu passei por todo o processo de dificuldade para engravidar. Eu tive que fazer fertilização. Daí, eu perdi um primeiro bebê com 12 semanas. O segundo bebê com 26. Passei por um parto, né? Da indução desse bebê que eu tinha perdido. E daí, chegou lá no fim, assim, da gravidez da Olivia, e eu pensei, eu quero, né, garantir que vai ficar tudo bem, vamos pra cesárea. Eu dizia que se eu chegasse no hospital parindo, seria parto. E que se não, ali na maturidade dela, eu faria cesárea. A tua história, o teu processo, te ajudou na condução das tuas pacientes? Sem dúvida. Eu acho que
quando a gente vive... Não que quem não viva não saiba, eu acho que as pessoas que não vivem também têm uma escuta, mas eu acho que quem vive tem uma escuta diferente, assim. Eu acho que a gente consegue entender um pouquinho mais. Teve a vivência, né? O sentimento. Não igual, mas consegue mencionar, talvez. Acho que sim. Tá. E dói? Dói. Muito. E por isso que eu dizia que eu só seria parto se eu chegasse parindo. E dói muito, mas vale a pena cada contração. Deu tempo de escolher depois do segundo ainda. Ainda né? de novo. Induzido ainda. Olha só. E tu não teve dificuldade pra engravidar na segunda vez? Não, nem menstruei. Mentira! Foi batata. Foi. Que legal, que bom. E gurias, assim, como é que vocês enxergam? Existe hoje, a gente fala, né, depois daquele caso da Chantal, você já deve ter super batido, né? Existe violência obstétrica? Não existe? O que se fala hoje sobre? Então... Existe, né? A gente tem que dizer que existe violência obstétrica. Porque é um termo que tá em alta, né, Alessandra? Também não é em alta, mas se fala bastante. Depois que se fala sobre parto normal, é um termo que vem junto também, né? Eu acho que, assim, obstetra tem um ranço com esse termo. Né? Porque parece que é só obstetra que causa violência. Tô perguntando, né? Daqui a pouco você cancelar. Não, a gente tem que assumir. A gente tem que assumir que sim. Tem uma assistência que é muito inadequada, uma assistência que desrespeita a mulher, que não apoia, que não acolhe, que não escuta. Sim, né? Só que quando fala violência obstétrica, quando saiu esse termo, eu acho que criou uma animosidade entre as partes, porque parece que é só o obstetra que causa violência obstétrica, né? Hoje, quando se fala, né, que se fala? Deveria se falar, sei lá, de violência e assistência ao parto, e não de violência obstétrica. Entendi. Né, de violência à assistência gestante. Atribui ao médico. Isso, e a violência obstétrica, ela pode começar desde o porteiro do hospital. Sim. Né? Até o obstetra. E esta mulher passa por quantas pessoas nessa jornada, né? Do porteiro, recepcionista, técnica de enfermagem, a enfermeira, o obstetra, o pediatra. Perfeito. Né? Então, eu acho que violência obstétrica foi um nome que tá em alta, porque existe todo um desrespeito às mulheres, ao processo do nascimento, né? Mas a gente tem um rancinho, porque a gente entende que o nome olha só, eu acho que a gente tem que estimular a questão da informação, das boas práticas. Esse nome eu acho perfeito, boas práticas de assistência ao parto, né? Porque é isso que a gente busca, é isso né, que é a nossa meta, o nosso objetivo, né? E coincidentemente, assim, nesse último mês, eu tive 2 pacientes que uma mandando uma caixinha que eu abri e outra me falou no consultório que tinha sofrido violência obstétrica da doula. Né? Então, assim, não é do obstetra. Não é do obstetra, né? Então, violência obstétrica que não é do obstetra. Exatamente. Mas então, é o nome que se encontrou, mas que a gente entende que não é o nome adequado. Perfeito. Né? Porque senão parece que acha que só o médico que faz coisa errada. E que o resto todo mundo apoia e acolhe essa paciente. E não é bem assim. Essa mulher sofre violência desde a hora que ela precisa marcar um exame, fazer as suas vacinas no posto de saúde. Ela sofre violência obstétrica em casa, sem o apoio da família, escutando falas de cunhada que vai ficar largada se nascer de parto, né? Então, a violência, ela vai muito além da assistência médica. E por isso que a gente tem um rancinho com a expressão, Entendi. né? Nada a ver com questão física, né? Normalmente, psicológica e emocional, né? No caso dessa paciente que me contou, enfim, foi bem por ela ter decidido mudar a via de parto, querer optar pela cesárea, não querer partir para uma indução e sofreu uma pressão, assim, psicológica, né? Da doula. Ela só entende isso agora, né? Que ficou por muitos meses, assim, trabalhando na terapia. Agora ela entende, né, o que aconteceu ali naquele momento, né? Então, esse termo, violência obstétrica, não tem nada de físico, né? Apesar do nome, às vezes... Como tudo é psicológico, é tudo muito abstrato e muito sutil. Muito sutil. Né? Não parece ser, mas quando na verdade é, né? E quando tu fala, né, Sharon, boas práticas que tu utilizou o termo. O que são boas práticas na obstetrícia, então? Vamos dizer assim, porque eu ia perguntar. O que caracteriza a violência obstétrica. Eu disse, não, vou mudar a pergunta. Inverti aqui, né?
Então o básico, assim, da questão da assistência no momento do parto, né? Além de, claro, respeitar as escolhas da paciente, enfim, né? Mas tinham rotinas que eram seguidas para todo mundo, assim, né? Chegou, ganhava o kitzinho, ocitocina, tricotomia, que é a raspagem dos pelos, né? Enema. Então, internava, já tinha a prescrição pronta, né? Todo mundo recebia a mesma coisa. E nós fizemos esse tipo de assistência. Era lá em 2011. Aprendemos assim. E eu digo assim, aprendemos assim no intuito de estar fazendo o melhor para o paciente. Perfeito. Com certeza, porque era o que a gente achava que era o melhor, né? Então, se botava ocitocina, a gente chamava de manejo ativo do trabalho de parto. Então, tu tinha que botar ocitocina, tu tinha que romper bolsa e esse bebê tinha que nascer em tantas horas. Se tu fizesse isso, tu era um bom residente, tu era um bom profissional. A episiotomia era rotineira. Se nascesse sem epísio, tu era xingado no dia seguinte pela rotineira do Existia um critério de porque tu era incompetente que não tinha dado tempo de levar pra sala de parto e fazer episiotomia. Olha só. E se entendia como uma boa assistência, não se fazia com a intenção de maltratar a paciente, de violentar a paciente, ou né? Se entendia que era o melhor, que era protetor. Até que começaram a se revisar dados, enfim, dessa assistência e se avaliar dados desses nascimentos e que começou a se olhar, tá, mas peraí, essa episiotomia não tá protegendo de laceração, essa episiotomia não tá fazendo esse bebê nascer melhor. Mas em que momento que vocês fizeram esse movimento de refletir sobre e não mais praticar? Eu acho que foi ali em 2016. Foi bem pontual, 15, assim, 16. Né? Porque eu sempre gostei muito de parto. Então, eu fazia bastante parto, mas nessa assistência que eu sabia, né? Que eu tinha aprendido e estava acostumada a fazer, né? E teve uma paciente minha que com 40 semanas, ela sumiu do consultório. E disse, cadê como é que tinha que ter vindo, né? Como é 40 que aconteceu, semanas. Né? Era consulta, não apareceu. Eu disse pra minha secretária, né? Liga pra ver o que... Daí ela disse, não, é que eu tive um parto domiciliar. E aquilo me chocou. Eu disse, meu Deus, como assim? Por que ela foi ter... ter um parto em casa, correr risco. Não quis ganhar comigo? Não quis, né? Eu ia fazer o parto, não, né? Não ia inventar que ela precisava fazer uma cesárea, que era esse o medo que ela tinha, né? Que quando ela chegasse, eu ia ter alguma indicação que precisaria de cesárea, né? Entendi. E daí eu comecei a pensar, né? E tentar entender o porquê. E comecei a estudar e ver que a gente estava muito atrasada. Foi exatamente na mesma época, que foi quando a gente começou a conversar, que uma paciente minha chegou para mim, tava de 30 e poucas semanas, e ela me disse que ela queria uma doula. Tava começando a história das doulas em Caxias. E eu disse que tudo bem. Mas que eu queria conhecer a doula, porque eu não sabia como é que era esse trabalho, o que ela não ia era fazer. comum. Ela ia fazer, né? Não, isso, porque a gente não estava acostumada. A gente não conhecia, não tinha. Isso tinha sido uma novidade para mim. Mas ela me disse que tinha procurado e que ela queria uma doula. E eu disse, bom, quero conhecer a tua doula. Daí, nesse meio tempo, os hospitais de Caxias não permitiam que a mulher tivesse mais de um acompanhante. Então, ou ela teria o marido, ou ela teria a doula. Ela não poderia ter os dois. Entendi. E eu levei isso pra ela. Eu disse, olha, guria, né? Eu, enfim, fui me informar sobre essa questão da doula. E daí, tu vai ter que escolher. Ou tu tem teu marido, ou tu tem a doula. Porque o hospital não permite que tu tenha 2 acompanhantes. E daí ela ficou um pouco chateada, enfim, e passou mais uma semaninha, ela voltou, então, me dizendo que ela iria ganhar em Mussum. Tudo bom. Sério? Tudo bom. Que ela ia ganhar em Mussum, porque Mussum, enfim, tinha um hospital que permitiam que ela entrasse com o marido e com a doula. E eu também fiquei pensando, poxa vida, vai até Mussum. Vai até Mussum aqui, né? O que tem de diferente nisso? Ah, entendi. Tu refletiu sobre. E a gente começou a conversar sobre isso. E daí a gente disse, tá, mas peraí, né? Tem coisa diferente acontecendo. Começou, então, a história de que elas estavam aparecendo com um plano de parto. Como plano de parto? Um documento onde elas dizem o que elas gostariam que acontecesse no parto delas. E isso, por grande parte da classe médica, foi visto também, assim, de uma maneira ruim. Porque é como se ela dissesse, tá, tu tá dizendo que o que eu faço é errado. Ah, entendi. Né? E ao invés de a gente entender isso como uma afronta ou uma coisa ruim, a gente começou a pensar, tá, mas espera aí.
Vamos tentar entender o que essas mulheres estão querendo, o que elas estão nos sinalizando com isso. E a gente começou a estudar, e a gente começou, então, a se aproximar das doulas, e começou a dividir essas dúvidas, essas queixas, e assim surgiu a assistência humanizada em Caxias. A gente acabou mudando de assunto ali no meio, mas nesse plano de parto fala mais ou menos as questões Das boas práticas, né? Que é de não colocar o ocitocino sem ter indicação, né? Não romper bolsa. Sem precisar. E Claro que tem alguns momentos do trabalho de parto que a gente vai sugerir isso, porque às vezes realmente é o que tá faltando. Mas né? sempre com o consentimento da paciente, explicando para ela o porquê isso está sendo feito. E não fazer por fazer, só porque eu tô com pressa e quero ir embora. Entendi. Isso aí. E às vezes não precisa, a grande maioria das vezes não precisa, né? Acaba tudo evoluindo se a gente não precisar fazer nada e só ficar ali prestando assistência. Porque é um período vulnerável da mulher e talvez ela não tá nem racionalizando a informação naquele momento, ou raciocinando a informação naquele momento, né? Aquela paciente que se informa, né, que estuda, que entende o processo, ela consegue, naquele momento, dividir contigo essas escolhas. E tá consciente dessas escolhas, né? Mesmo que ela esteja com dor, no momento em que eu chegar para ela e disser, olha só, guria, quem sabe a gente rompe bolsa para ajudar o bebê a descer, para evoluir, porque não tá evoluindo. Ela consegue entender, tá? Eu sei o que a Alessandra tá me propondo, e eu concordo com isso ou eu não concordo. Eu já tive paciente que disse, não, Alessandra, não quero que eu rompa a bolsa. E eu vou dizer, tá tudo bem, se tá tudo bem, batimento tá bem, as coisas estão, tá tudo certo. Sim, não vai colocar em risco, óbvio, isso aí, né? Então, a paciente que busca informação, ou então, muitas vezes, até aquela paciente que tá segura com o seu obstetra, ela entende esse processo. Né? E existiu algum movimento fora do país? O que é que fez com que esse movimento crescesse, esse movimento do parto humanizado? Acho que aqui no Brasil foi aquela série, né? Aquele documentário que é o Renascimento do Parto. Aqueles 3 episódios? Começou tudo, eu acho que ali com o primeiro episódio, né? Entendi. É que a assistência obstétrica no Brasil, ela tem uma particularidade, né? Que fora do Brasil é completamente diferente. Aqui, as pacientes querem ganhar com o seu médico, isso é cultural. Fora do Brasil não é assim. Fora do Brasil, tu vai ganhar com a equipe de plantão, né? Independente do médico. Ou então, tu vai contratar por um valor justo um médico que vai te assistir e garantir que tá lá contigo, né? No Brasil, culturalmente, as pacientes querem o seu médico todas, né? E se a gente for ser bem realista, assim, o que o convênio remunera esse tipo de assistência não vale o desgaste da assistência, principalmente para o parto normal, né? Então, os médicos acabavam optando por uma via mais fácil, cesárea, e culturalmente se tinha que a assistência obstétrica era ruim, porque a paciente ficava sozinha, com dor, muitas vezes escutando... Só deitada, sem comer, sem beber. A assistência do parto era assim, não podia comer, não podia beber, tinha que ficar sozinha, com dor, passava por uma lavagem intestinal. E ainda se dizia alguma coisa, muitas vezes escutava alguma fala do tipo, para fazer, não... sim. Para fazer não gritou, agora quer gritar, né? Não grita que não sei o quê. Então, realmente, a assistência obstétrica era muito ruim. Culturalmente, se criou uma preferência pela cesárea. Então, teve uma assistência que direcionou uma preferência pela cesárea e uma remuneração médica que se direcionou uma preferência pela um sistema de assistência obstétrica e financeiro que se direcionou para cesárea. E daí foi o boom de cesáreas. E o Brasil é o país que mais faz cesáreas. Hoje ainda. Né, assim... E vocês acham que com essa mudança existiu um aumento, então, do parto humanizado na prática, né? Porque o que se fala, né? Mas na prática, vocês percebem esse aumento, Sim, com certeza. Sim, sem dúvida. E a obstetrícia hoje, né? Ela se desenvolveu para conseguir também dar conta dessa demanda? Eu acho que sim. O que vocês observam, estão se organizando para Sim. isso, né? A questão de estrutura física, né? Acho que nas residências também já está sendo orientado diferente. A gente não trabalha mais com a parte nem de SUSI, nem de residência. A gente não está mais em contato com isso. Mas o que a gente vê é o pessoal mais novo que está saindo mais aberto para... Exato. Não, acho que está mudando, sim. Isso, é nesse sentido. E quando uma mulher, ela tá grávida, assim, né? Ela vai escolher a obstetra dela, assim. O que ela precisa saber? O que ela precisa perguntar pra definir quem que vai ser a obstetra dela?
Eu acho que é bem de conexão, assim, né? De tu ter uma conexão e tu ter uma confiança naquela profissional. Uhum. Porque nós, em 4, nós somos muito diferentes. São, né? Uma As das 4. outras. As 4. Até na hora de responder o questionário, eu achei. Então, assim, Aham. tem pacientes que daqui a pouco não vão se conectar comigo, vão se conectar com a Lisa, ou não, ou com a Carlota. E acontece isso né? na E clínica, às vezes, acontece, delas E trocarem. tá tudo bem. E tá né? tudo- e tá tudo bem. E tá tudo certo. Claro. com Não tem certeza, problema porque- nenhum, assim. Bem pelo contrário, a gente prefere. Não se Isso aí. sentiu segura comigo, não se identificou Isso comigo, o santo não bateu. Eu nem quero que fique. Sim, perfeito. Porque pra mim também não vai ser legal, Uhum. né? Se não tiver, a gente brinca, se não der match, né? Se é que não é bom nem pro paciente, nem pra mim. Tá, agora eu Acho vou fazer que uma o pergunta. principal é sentir confiança. E né? do Porque- contrário, assim, quando vocês não se sentem confortáveis Acontece. e conduz normal, assim. A princípio, sim. né? Nunca precisei demitir uma Eu paciente. também nunca precisei demitir, até porque Não. se não fecha, normalmente Normalmente elas não acabam. fecha, normalmente é né? mútuo, normalmente claro, é com mútuo. certeza, né? Aham. Né? Não não, é muito difícil que esse sentimento seja unilateral, Ah, né? perfeito. Muito difícil. Sim. Aham. E como é que vocês observam, assim, hoje, né? Pra quem tá nos ouvindo, assim, claro, né? Tem muita gente leiga, assim, muita mulher leiga. Qual que é a diferença da cesárea e do parto normal, assim, pra mulher? Eu acho que o principal benefício do parto é a questão da recuperação, né? O que eu acho mais difícil, assim, da cesárea é tu ter um bebê pequeno pra dar toda a assistência, amamentar e tu fez uma cirurgia. Fez né? diferença pra ti, Sharon? Sim, pra mim foi tranquilo os dois, assim, né? Porque eu não tive Sim, tu não teve experiência da Mas o cesárea. que eu vejo das pacientes, assim... Entendi. né, é essa questão da recuperação, assim. que É eu acho rápida. Que pega muito, né? Além da questão de ser a hora do bebê, de estar tudo pronto, a amamentação flui mais fácil, né? Uhum. Então, por isso que a gente estimula, enfim, o parto, porque realmente a gente acredita que seja, né, o melhor, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente respeita a opinião da paciente, né? Se ela me diz eu quero cesárea, tá tudo bem também, né? Ela tem esse O livre-arbítrio. livre-arbítrio de escolher e tá tudo certo, Uhum. né? Agora, se ela quer tentar o parto normal, a gente vai topar junto e vai fazer Uhum. o possível para que aconteça. Aham. Acho que a questão toda é entender que a cesariana ela é uma cirurgia É. e que, como toda cirurgia, ela envolve riscos, né? Então, fica uma cicatriz, pode ter uma hemorragia, pode ter infecção, pode ter aderência. Para aquela mulher que pensa em ter muitos filhos, né? Tipo, 3, 4 filhos. Quanto mais cirurgia tu vai fazendo, pior, né? E é sempre em cima do mesmo... No mesmo lugar, então os riscos vão ficando maiores. Apesar de que hoje a maioria das mulheres querem 1, 2 filhos, então até não chega a ser um grande problema, mas entender que a cesárea é uma cirurgia, que como toda cirurgia envolve riscos, apesar de ser uma das cirurgias mais feitas no país e ela ser muito segura, né? É uma cirurgia. É uma cirurgia e que ela vai ter toda uma questão de cuidados do pós-operatório, né? Em quanto tempo uma mulher se recupera de uma cirurgia, de uma cesárea? Ai, é que é muito muito individual. relativo. A minha É? cesárea, no dia seguinte, eu tava Legal, assim. 100%, E do né? parto normal? E tem paciente que às vezes leva uma Leva uma semana, 10 semana. dias para se recuperar. Então é muito individual. Tá. É a recuperação de qualquer cirurgia. Tu vai conhecer gente que vai te dizer que, botei prótese de silicone, no dia seguinte eu tava ótima, tem gente que vai dizer, botei prótese de silicone e fiquei um mês sem me mexer. Entendi. Cesariana é a mesma coisa. E o né? parto normal? O A parto normal, recuperação? daí é Normalmente praticamente, o máximo um desconforto, se houver alguma laceração ali nos pontos, um desconforto para sentar, Uhum. mas que muito menor do que o desconforto, às vezes, da cesariana, né? Entendi. Deixar bem claro que nós não somos, somos contra a cesárea. É, Não, eu fiz cesárea, sou feliz. Aham. Felicíssima da Exatamente, vida com a minha salva cesárea. vidas, né? Não, ninguém tem dúvida disso. Tá. E o que vocês, até, né, falando, hoje vocês não atuam restritamente na obstetrícia, vocês atuam de maneira geral na saúde da mulher, vocês duas. Uhum. A gente Tá. faz ginecologia e obstetrícia. Tá. E como é que foi? Eu vi que vocês foram nesse evento, foi um congresso que vocês Um foram? congresso. É um congresso? De reposição hormonal. Tá, como é que foi? O que tá se falando, né? A gente falou anteriormente sobre... e eu tinha essa dúvida, porque eu lembro que quando a minha mãe entrou na menopausa, o médico optou em não fazer essa reposição. Na minha percepção, eu pensando aqui, lembrando, né, conversando com vocês, eu lembro que o médico disse, que não era bom, que ia dar, talvez, efeitos colaterais de outras maneiras. E hoje, o que se fala sobre reposição hormonal, assim?
É que o que aconteceu? Lá por volta de 2002, né, teve um estudo, que é o estudo WHI, que foi um dos maiores estudos da história, onde, em relação ao número de pacientes e tempo de acompanhamento dessas pacientes. Então, foi um estudo que logo que foi lançado, ele teve um impacto muito grande, assim, pela quantidade de pacientes acompanhadas, pelo tempo, pelo gasto que esse estudo gerou, assim, teve muito investimento financeiro nesse estudo. Então, saíram os dados que diziam que reposição hormonal aumentava o risco de câncer de mama. Mas era só essa... eu lembro que era umas coisas... Mas o impacto maior era o risco de câncer de mama. Entendi. Assim, tinha outros riscos, mas um impacto grande, assim, e que daí eles abortaram o estudo, porque eles viram que um dos braços do estudo, sei lá eu quantas pacientes desenvolveram câncer de mama. E nós somos a geração pós-WHI, né? Eu entrei na residência em 2006, né? Esse estudo saiu em 2002, entre 2002 e 2003, né? Eu entrei na residência fevereiro de 2006. Então, nós não aprendemos a fazer reposição hormonal. Porque nós viemos de uma geração, de um impacto que não se usava, que a mulher que aguentasse, que aquilo era natural e que a menopausa era assim, e vamos lá, suar, ter calor, ficar com a vagina seca, não ter libido. Menopausa é isso, aguenta. Né? Ai, vai usar soja, vai usar fitoestrogênio, vai usar Equilide, que é um antidepressivo que joga o libido mais lá embaixo ainda. Então, a gente tinha que tentar apagar incêndio com um canudinho. Né? Não, e é muito engraçado, assim, porque é uma coisa que eu odiava, assim, era quando vinha com ambulatório de climatério. Meu Deus, eu tinha pavor daquele ambulatório, porque tu dizia, é assim mesmo, manejar, tu fica assim, aguenta no máximo. Coitada dessas mulheres, gente. Era o que tinha pra... Então, quando no consultório tinha paciente com essas queixas, eu pensava, ai, eu não gostava de atender, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir, né? Não vai conseguir manejar. Não vou conseguir melhorar a vida dessa pessoa, né? Então, era uma coisa que eu uma área, assim, que eu nunca gostei, nunca me interessei muito também, porque eu sentia que eu não ia fazer diferença para aquela pessoa, né? E a gente não aprendeu a fazer. Não aprendemos com certeza, né? E daí a gente acabou se encantando com a obstetrícia, enfim. E ao mesmo tempo que tem esse movimento do parto, tá acontecendo um movimento também para essa questão de aumentar a informação e com dados mais qualidade de vida. Da questão, né, da reposição hormonal também, né? E hoje, assim, a gente se deu conta, a gente tá envelhecendo, né? Eu estou pré-menopáusica. As minhas pacientes estão envelhecendo comigo. Que assistência eu vou dar para essas pacientes? Eu vou dizer para ela, é assim, tá ficando velha, amiga. Sente calor, tem a dor na relação, porque é isso. Então, de uns 10 anos para cá, né, graças a Deus, houve um movimento de alguns médicos que começaram a dizer, mas não pode ser assim. E foram fazer... E o próprio WHI foi revisado. Né? E o que foi visto? Que tinha muita paciente acima dos 60 anos, o tipo de medicação, tipo de hormônio que foi usado é um hormônio que, na verdade, vem de égua prenha, né? Então, assim, foram vários fatores que levaram aquele desfecho. E não necessariamente... E não é a reposição como um todo, né? Aquelas mulheres que... Obesidade, que é um dos maiores fatores de risco para câncer de mama, né? Essas mulheres não... No McDonald's devia ter escrito ali, isso aumenta risco de câncer de mama, né? Não hormônio, né? Exatamente. Mas não, daí isso ninguém fala, tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? E então, de uns 10 anos pra cá, depois que se revisou esses dados do WHI e se viu que foi um estudo que, no fim da história, ele foi mal delineado, porque não houve uma diferenciação dessas pacientes de fatores de risco, de idade, de comorbidades. Para todas se deu o mesmo tipo de hormônio, que são estrogênios equinos, né? Um hormônio tirado da urina de égua prenha. Então, assim, um hormônio que é completamente diferente do nosso, com uma progesterona sintética também completamente diferente da nossa, e que óbvio que gerou os desfechos ruins que gerou. E impactou negativamente por quantos anos na vida de quantas mulheres. Mas ao mesmo tempo, essa revisão que mostrou tudo isso não teve a divulgação. Não saiu na mídia. Né? Não saiu na mídia. Eles vieram mostrar que estava tudo errado, que aqueles dados não eram condizentes com a realidade. Não teve a mesma repercussão. E não saiu. E por que vocês acham que não saiu na mídia? Vocês acham que não... Eu acho que um pouco acho que notícia ruim vende mais, né? Notícia ruim vende muito mais, a indústria farmacêutica ia super faturar aí, né? No aumento de... Eu realmente não sei dizer por que não teve o impacto que teve quando saiu lá esse primeiro resultado. Mas agora eu acho que com o aumento da estimativa de vida, né? Então, as pessoas estão mais voltadas a ver o que pode fazer para melhorar a questão da qualidade de vida, né? Então, por isso do surgimento da
questão da medicina integrativa, né? Que não é... Isso, eu também ia perguntar sobre isso. Isso, que não é assim para substituir a medicina tradicional, bem pelo contrário, né? Às vezes as pessoas têm essa ideia, é tudo para somar, né? Pra gente tentar usar outros artifícios, suplementação, alimentação, dieta, que seria o básico, né? O que é medicina integrativa? Medicina integrativa é uma medicina que olha pro todo da pessoa, né? Não vai, assim, tratar uma coisa, né? Então, tem que ver a questão do sono, do intestino, da suplementação, alimentação, atividade física, né? Então, às vezes, regulando... Acho que ela até poderia ser chamada de medicina de estilo de vida, né? Enfim, né? Então, não né? é uma coisa, assim, para substituir, que não pode usar remédio, não tem nada a ver com isso, né? São coisas que a gente usa como prevenção, né? Perfeito. E mudança de estilo de vida, né? Para auxiliar no tratamento. Sabe que quando eu decidi começar a tentar engravidar, eu tomava venlafaxina e eu tive que parar pra começar, né, a poder engravidar, porque, né, com a venlafaxina não dá pra engravidar. E eu fui ler o Mulheres em Ebulição, que a menina que eu faço, ela me indicou, a Alissa me indicou, ela faz a acupuntura. E eu fui ler o livro, fantástico, ele é de uma psiquiatra que fala muito sobre como muitas vezes o antidepressivo e o anticoncepcional interfere no humor da mulher. Porque ela acaba... E pra mim foi assim... Tanto que eu falei pra vocês, né? Que eu parei de ler o livro. Foi uma brincadeira, mas acabei parando porque... Interrompi porque, enfim, fui dormir, mas vou continuar, prometo. Na verdade, a mulher, ela... Por muitos anos, e ela fala no livro, a gente... busca uma estabilidade na mulher que ela não existe. Nós somos uma montanha russa. Isso. Nós somos a mesma dentro do de seu um mês. ciclo, dentro do Nós seu somos mês. diferentes. Como é que a gente vai tratar todo mundo igual? Exato. Mas é que, o que aconteceu? A mulher quis se igualar aos homens. Exato. A mulher Obrigada. quis se igualar aos homens no mercado de trabalho. Então, ela tem que ser constante. Ela não pode ter as suas flutuações de humor. Ela não pode ter a sua TPM. Ela não pode... Porque a gente tem que dar resultado. A gente tem que parar de buscar igualdade, Obrigada. gente. Que saco isso, né? Eu quero descobrir... Quem é que lutou? Eu quero descobrir onde é que tá enterrada aquela desgraçada que queimou o primeiro sutiã. Eu vou sapatear no túmulo dela. Isso aí. Mas é exatamente isso. Porque daí agora a gente é louca. Eu sou diferente, eu não isso sou aí. igual a um homem. Eu nem quero ser, né? Então, a gente tem que começar a entender isso um pouco. E no livro, pra mim, foi libertador. Porque quando o meu primeiro ciclo sem a venlafaxina foi um caos, assim. Porque eu não me conhecia. Claro Eu não que sabia também, quem eu era. da mesma forma, eu entendo que a gente tem que se aceitar e aceitar as nossas flutuações e a gente tem que... Mas também não pode trazer sofrimento, né? Isso. Perfeito. Não, Porque também não, senão é aquela mesma coisa da menopausa. Ai, amiga, aguento o calor que é da menopausa e a gente não vai... Na verdade, o que eu sentia, Alessandra, era assim, ó, tipo, eu tava normal, daí, beleza, ia entrar no período fértil, eu começava a sentir, ficava irritada, que era um negócio que eu não tinha antes. Eu sentia antes, mas não era um negócio assim, meu Deus. Então, eu comecei a me descobrir, eu não tinha regulação emocional, claro que também é por conta do antidepressivo, todos esses anos, e óbvio, só que assim, eu não sabia que, lendo esse livro também, uma série de estudos, assim, ela não traz números, ela traz, de fato, coisas, números, né? Estudos. Então, ela fala muito sobre também como tá tudo bem a gente oscilar o mês inteiro, e, né? A gente Essa é a nossa natureza. E não vai existir estabilidade. De um mês pro outro vai mudar. Talvez o teu período fértil vai ser super, né? Tu vai estar irritada, no outro vai estar legal, assim, tá tudo bem. Não pedir pra ser estável ou constante, como os homens são na sua maioria dos casos, entendeu? Então, o livro pra mim foi libertador a informação pra mim foi libertadora de saber que, tipo... De entender que tá tudo bem, E que que eu essa é a não tua sou, cara. natureza. Tá tudo bem, é a tua natureza, né? Exato. De aceitar ela, entendeu? Isso aí. É nesse sentido, assim. Então, e também entrando, né, nesse assunto do climatério, é climatério que se fala, né? Por que passar, né? A reposição hormonal, ela ajuda nisso? Como é que fala um pouco, se vocês puderem falar um pouco para nós, né? Para quem tá ouvindo, quais são as orientações hoje, 2023? Eu acho que assim, bom, primeira coisa que a gente tem falado aqui é estilo de vida, né? A mulher que tá se aproximando dos 40, ela vai ter que aceitar que ela precisa ter uma alimentação legal, um sono legal e fazer atividade física regular.
Isso é, né? Mínimo. É o mínimo que Isso tu aí. tem que fazer. E não tem discussão, né? Eu gosto de fazer atividade física, eu não gosto, eu detesto. Eu gosto de tomar remédio, eu não gosto. Mas se é necessário, eu vou fazer. É a mesma coisa, atividade física é isso, né? Uhum. Uma alimentação saudável, mesma coisa. Ou seja, isso a gente não tinha nem que gastar tempo falando, mas a gente tem que falar. Então, isso é o mínimo. E sim, a reposição agora, então, a gente já tem os últimos 10 anos de estudo mostrando todos os benefícios que a reposição traz. Prevenção de doença cardiovascular, prevenção... Uma das principais causas de morte é osteoporose. Em mulheres, é fratura Que de... absurdo. É fratura de colo de fêmur, né? Causada pela osteoporose. Então, a reposição vai prevenir uma das principais causas de morte em mulheres, né? A mulher antes da menopausa, o risco de ela ter um infarto é 4 vezes menor do que a mulher depois da menopausa, que se equipara ao risco masculino. Ou seja, no momento em que ela deixa de produzir os estrogênios dela, o risco dela ter um infarto ele é muito maior. Então, o estrogênio vai ter proteção em uma outra grande causa de morte feminina, que é infarto. É uma das, né? Então, a reposição hoje, a gente vê que ela tem muitos benefícios, né? Manutenção de massa muscular, cognição, qualidade de vida. As mulheres... Hoje nós somos um perfil de mulheres muito diferentes do que éramos há 40, 50 anos atrás. Hoje a gente quer estar com 50 anos, curtindo a vida, transando, viajando, beijando na boca, aproveitando, com disposição, com 50, 60 e 70. Eu tenho paciente de 70, esses dias foi consultar comigo, que ela queria ficar durinha. Ai, querida. Né? Sim, antes entrou na menopausa, era o final da vida já, né? Não tinha mais, né, expectativa, né? Então, como mudou muito, e eu acho que é por isso também que os estudos estão evoluindo e está se investindo muito nessa área, né? É porque a OMS estima que até 2030, né, vai ter mais de 1 bilhão de mulheres na menopausa. Né? Então... 2030. Uhum. 1 bilhão. Mais 1 bilhão de de mulheres na menopausa, né? Então, a gente precisa aprender, né? E saber como ajudar essas mulheres, Pensar né? nesse envelhecimento com Exatamente, saúde, com com saúde. autonomia, né? Tem como? Mas Com exatamente. certeza, é isso que a gente São Tá. esses pilares, né? Uma dieta saudável, atividade física regular, um sono de qualidade. Claro que tem reposição contraindicações, né? Quem já teve câncer de mama não pode fazer, quem tem alguma doença hepática ativa também não pode, algumas doenças sanguíneas, né? Então, claro que não é para todo mundo, Perfeito. né? E tem que ser avaliado. E não é para todo mundo a mesma coisa também, né? Porque Não é a que nem mesma gente dose, falou, nem o mesmo hormônio, exatamente. nem... Que a gente é diferente, a mesma mulher é diferente conforme o período do ciclo, como é que a gente vai tratar Sim. todo mundo igual? Né? Exato. Então, é uma coisa que tem que ser individualizada. E com a reposição hormonal, assim, Sharon, ela vive uma vida normal, assim, tipo... Claro, vai ser diferente de algumas maneiras, mas o ressecamento vaginal, Sim, o consegue calorão... melhorar, libido, Calorão sono, zero. irritabilidade. Jura? Sim, Que calorão bacana. zero. com certeza. Né? E o que a linha que a gente trabalha, então, é com essa linha de hormônios bioidênticos, né? Que então são hormônios que a molécula é igual à do nosso organismo, mas são hormônios sintéticos, né? Não são naturais, produzidos, não dá pra perfeito. dizer que bioidêntico Não é natural. porque ele não é produzido pelo Ele é nosso produzido em corpo. laboratório. Ele é produzido em laboratório, mas uma molécula exatamente igual à do nosso organismo, então Os acaba riscos diminuindo são menores, riscos e né? efeitos colaterais, né? Porque o nosso corpo entende, né? Conhece, né? Essa molécula, né? Então, a gente trabalha dessa linha. Tem muita... Enfim, preconceito, né, em relação a essa questão de reposição hormonal, quando se fala em bioidêntico, de dizer que é uma jogada médica, de né? marketing, Da parte enfim, médica. né? Mas, assim, os bioidênticos tem na farmácia para comprar há 1000 anos, né? Sim. Então, é uma coisa que já tá aí, que tem estudo, que tá comprovado, E né? como é que estão porque essas mulheres que estão agora na menopausa são mulheres que lá ouviram esse estudo, assim como eu, de 10, 15 anos, 20 anos atrás, esse estudo, né? Esse estudo... 2002? É isso, é 20 anos atrás. Como é que elas estão aceitando? Vocês falam, como é que tá sendo essa abordagem agora? É que o que acontece? Existe uma coisa chamada janela de oportunidade, tá? Quando a gente fala de reposição, que são os primeiros 10 anos pós-menopausa. Ah, entendi. Achei que era antes. Tá. 10 anos, até 10 anos pós-menopausa, então Ou essa até mulher, 60 anos. se não tiver uma contraindicação, ela pode fazer reposição. Uhum. Então, nós vamos ter mulheres que estão chegando nesta idade
né, em busca de alternativas, de melhora da sua qualidade de vida, do seu relacionamento, do seu sono, de tudo, e que estão aceitando. Nós ainda temos mulheres com muito medo, Eu tenho muita paciente ainda que eu falo os benefícios da reposição hormonal, diz, mas eu tenho medo de câncer de mama. Eu digo, ok, a gente vai tentar melhorar os teus sintomas de outra forma, então, né? Então, a gente Mas ainda... tu tenta dizer, olha, tem um estudo científico, Sim, mas é que a gente não pode impor nada. Não, perfeito. Né? Ela tem que estar livre-arbítrio. ciente. Isso aí. E se ainda ciente disso, ela me disser, não quero fazer, tá tudo certo, eu vou tentar te ajudar da maneira que eu puder, né? E a gente tem, então, a nossa geração, as que estão quarentando agora, Que já né? tem outra visão. Que já querem começar a reposição antes mesmo da menopausa. Né? Não. Tipo, não quero nem chegar perto desse negócio da menopausa, nem se apresenta, porque eu quero chegar voando lá na frente, né? Isso aí. Então, são gerações diferentes, né? Tá. Então, e outra, utilizar esse espaço aqui também para falar sobre isso, exatamente pra gente conseguir educar quem tá ouvindo, né? E mesmo quem tem contraindicação de fazer reposição hormonal, tem outras maneiras que a gente consegue, né, ajudar, né? Quem tem ressecamento vaginal, daqui a pouco dá pra fazer um laser vaginal, uma radiofrequência vaginal. Mulheres que passaram por câncer de mama, por exemplo, que é uma queixa muito recorrente, o ressecamento vaginal e a dor na relação, né? Existem outros recursos, então não é só Sim, reposição tem fitoterápicos, suplementações, né? Então, a gente consegue, às vezes, claro, que assim, a reposição tem um resultado muito mais rápido e efetivo, né? Mas tem maneiras de a gente conseguir melhorar também. E é imediato. A reposição? É. Os O resultados? resultado. Normalmente, a partir de uns 10, 15 dias. Já é. E a reposição hormonal, ela é um pilar da medicina integrativa? Tem alguma coisa a ver ou não? Sim, é bem... Andam juntas. assim, né? Porque é a questão... são os pilares. É a questão hormonal, que tem que ser avaliada, né? A questão de vitaminas, né? A questão do intestino, sono, né? Então, tudo tá interligado. Não adianta tu também só dar hormônio se nada do resto não estiver funcionando, né? Perfeito, Ou entendi. tu encher de vitamina se o intestino não tá funcionando, que não vai absorver nada, né? Então, é uma série de coisas, assim, que precisam ser avaliadas juntas, né? Não é uma coisa, assim, não é só... E não é uma... E a ginecologia tradicional, ela não é integrativa? Ou é? Porque às vezes eu vejo como... Não, ela é. Não, eu acho que sim. Eu acho que não existe uma olhares divisão, diferentes. sabe? Eu acho que é uma coisa que acrescenta, assim, na medicina tradicional, que é mais de exame, diagnóstico e tratamento. Tem mais a questão eu vejo, assim, como uma questão de prevenção também, né? Mas não que sejam coisas diferentes, porque faz parte da medicina, Perfeito. na verdade, né? Só a maneira, às vezes, de a gente conseguir explicar. Enfim. Não se quer criar uma divisão. Exatamente. A ideia não é, de novo, segregar. E dizer, médico tradicional, médico integrativo. Porque senão, de novo, é mais mais uma coisa pra... Né? Não, a ideia não é essa. As duas medicinas se preocupam com o paciente, se preocupam com o cuidar, com melhorar a qualidade de vida. Mas é uma forma de olhar. O como é que muda. Isso aí, de não olhar só, tá com uma dor de estômago, né? Assim, olha só a endoscopia, olha só o resultado do exame. Que acontece muito nas pacientes pré-menopáusicas, né? Estão cheias de sintomas, chegam ali, tá ali o FSH normal, o estradiol normal, e diz, tá tudo normal, pode ir embora. Pode ir embora, o exame tá ótimo. Porque o exame tá ótimo, a paciente não tá. Entendi. Né? O exame tá maravilhoso, a paciente tá acabada. Então, é uma forma de olhar diferente. Entendi. Mas essa é a medicina. E hoje, assim, né? Vocês se consideram bem-sucedidas? Olha eu, né? Virei 500% agora. Eu acho que sim. Sim. E você... É que, na verdade, sabe por que a gente se considera? Não é só, a gente né, questão profissional, com o que a gente enfim, faz, né? Então, é bem isso, assim. Eu não me imagino fazendo outra coisa, né? Agora, essa questão de estudar mais sobre reposição e eu tô fazendo essa pós-ginecologia integrativa, então... Parece que dá um gás, assim, né? Dá um ânimo, né? Pra gente seguir, assim, né? Então, e é um negócio brilha o olho de novo, né? E eu acho que também brilha porque vocês devem ter bastante mulheres carentes desse tipo de informação, certeza, tu né? vê que a paciente ficou bem, te manda mensagem dizendo, meu Deus, como eu tô melhor, eu não sei como que eu não comecei antes, né? É muito gratificante. Tá, e ela sai da consulta com o número de vocês, assim, tudo certo.
as pacientes? No geral, é. assim, não. Mas as gestantes, né? Entendi. Não, se a gente tivesse que dar o nosso número pra todo mundo, a gente tava perdido. Ficava aqui. Nossa, Em vez de ter uns 30 aqui, ia ter uns 60. No fim, sei lá, quantas pacientes devem ter os nossos números. Elas ganham na gravidez e ficam eternamente com o número da gente. Né? Aham. E vocês Mas, são um pouco de psicóloga também, né? É aquilo que eu disse, né? Na ginecologia, Não, obstetrícia, a gente faz de tudo um pouco. Aham. E você se imaginar, quando vocês, né, decidiram abrir a clínica, assim, vocês imaginavam que ia chegar como... Vocês conseguem enxergar isso, que ela é uma clínica referência hoje em Caxias, quando se fala de parto humanizado, de parto natural, de parto normal? Acho que a gente enxerga isso, sim. Vocês ouvem Sim, falar porque as sobre isso? pacientes, Porque as pacientes... Vem falando. Tipo, a gente não enfim, precisa nem divulgar, né? Tipo, as pacientes já estão sabem vindo do em nosso busca. Já chegou num trabalho, ponto já que- chegam, Não. Isso aí. Entendi, legal. E hoje vocês reconhecem isso? Sim. Tá. E vocês imaginavam que ia tomar essa proporção de vocês... Porque vocês ainda pegam pacientes ou já... Sim, pegamos. Tá. A gente nunca fez pensando em ter O foco, eu acho que nunca foi de ter um mega negócio, uma mega empresa, uma clínica referência. Esse nunca foi o ideal. Eu acho Não foi o não foi o objetivo. nosso- Não foi. Eu acho que a gente sempre foi pensando... em dar a melhor assistência para os pacientes em e a dar uma gente assistência conseguir, né, diferenciada. ter qualidade de vida. Uhum. Nunca tivemos esse olhar do queremos ser a referência em Caxias. Mas chegaram. E tá mas- tudo bem, assim. E tá tudo bem, Bom, a gente que fica ótimo. feliz com isso. E Tá. claro que sim, porque é um reconhecimento do que o que a Sim, gente fica fez bem feliz. foi legal, né? É bom a gente saber que o que tu faz sentido para as pessoas, né? Uhum. Então, esse retorno é muito gostoso, assim, é muito bacana. Mas eu acho que o foco nunca foi ser vamos Não. virar referência em Caxias. Aham. Acabou o que aconteceu. Aconteceu. E vocês, uma das outras coisas, né, que eu perguntei se vocês se consideravam bem-sucedidas, assim, e até, né, a própria Alessandra tocou no assunto da carreira da mulher. E aí eu já vou, né, perguntando, assim, vocês observam que, obviamente, já falei com a Fran Vigo, que veio aqui, teve também a Maria, acho que é Maria Carolina, ela gosta de Carol, né, mas é a Maria Carolina. Ela também veio aqui, a gente falou sobre a transformação da carreira da mulher. Vocês observam, e como é que vocês lidam, ou melhor, né? Não é nem vocês lidam, mas como é que vocês conduzem quando essa mulher chega aos 35, aos 36? Porque ter uma... me parece que a carreira entrou na frente de ter uma família, Não assim. parece, ela entrou. Perfeito. Né? Eu É acho o nosso dia a dia, né? Eu acho que tem sido, de certa forma, até um trabalho um pouco árduo, assim, da gente. Porque esta mulher que tá priorizando a sua carreira, ela não entende que os ovários dela não priorizam a carreira. Isso vai ter que ser um corte, né? Pra nós postar. Né? Ela não assimilou que os ováriozinhos não entendem esse processo. Aham. né? Chega a paciente com 42 anos que tá Ai, pensando. agora eu não tô acreditava. pensando em engravidar, ela te fala. E tu olha, e agora? Ai, Falo gente, eu olha, ou deixo ela descobrir olha. sozinha? Aham. Como é que é isso? É complicado, porque Complicado, elas não tu tem gostam do ter que elas escutam, muito né? tato no falar, né? Sério? Sim. Uhum. É muito? Mas São muitas? Tem Eu a tive- questão, se tu, do congelamento de óvulos, que é a partir dos 35, toda paciente, assim, chegou nos 35, conversa. pergunta a questão de se tem planos, né? Se não tem nada muito próximo, eu oriento que existe essa possibilidade, né? Mas tem Mas algumas parece pacientes que que, elas se não- ofendem, né? Aham. Que elas não Nossa. Eu estão tive- preparadas. Tive uma situação que foi exatamente isso. O paciente chegou para consultar, enfim, não tinha parceiro, 35 anos. Eu disse: olha, guria, né? Tu pensa em ser mãe, assim? Ai, sim, eu quero ser mãe. Tu tá com 35, tu não tem ninguém, assim, existe a possibilidade, de repente, de um congelamento de óvulos. Abordei de uma forma Super acessível. leve, tranquila, dizendo pra ela, existe essa possibilidade. Porque daqui a pouco tu pode tentar engravidar no primeiro mês. Mas e se tu não conseguir, tu tem um recurso. Passou. Passou-se um tempo, ela é amiga da nossa gerente. E daí ela encontrou a nossa gerente e disse assim: eu não vou mais lá naquela médica. Porque que ela deve ganhar alguma coisa Deve das ganhar clínicas de reprodução, né? Ô, Alessandra, na hora que tu me falou isso, eu só pensei. Eles devem pensar muito isso, às vezes, vocês, né? Daí ela disse pra gente: ela deve ganhar alguma coisa. O que ela ganha? Deve ganhar alguma coisa pra estar indicando a gente congelamento. Eu pensei: meu Deus, eu não ganho nada, né? Mas ao mesmo Só tempo... paz de espírito. Mas ao mesmo tempo vem as pacientes, às vezes com 39, 40, que não estão conseguindo engravidar e que dizem: ai, como eu queria Se que alguém tivesse tivessem me me falado.
Olha né? só. Então, tem os dois Mas hoje opostos. tá bem. Hoje me parece que tá bem. Tá bem. Sim, hoje tá se falando muito nisso, né? Uhum. Então, a questão do Instagram traz muita Muita. informação, Nossa. né? Mas ainda essa mulher não tá consciente de que... Mas assim, eu acho que elas já... Assim, eu vejo que Estão do ano tent- passado pra esse ano, eu já noto, Deu assim, uma que elas movimentada. estão mais abertas e já sabendo sobre essa possibilidade, ou que às vezes elas até chegam perguntando, né? Uhum. Entendi. Gurias, assim, pra concluir, né? 2 perguntas, na verdade. O que vocês diriam? Primeira pergunta número 1. O que vocês diriam pra essa mulher, né? Que tá lá aos seus 30, 31, 32 anos, tá priorizando a carreira, né? O que vocês diriam pra ela? Quais são as dicas que vocês dariam pra ela? E que ainda não buscaram, ainda. Eu não engravidei, já tenho obstetra, né? Eu não engravidei, já tenho obstetra. Mas assim, como é que... Eu fui super à frente, assim, por causa da minha irmã, Uhum. né? Eu fui super à frente por causa da minha irmã. Eu disse, não, deixa eu fazer todos os exames. Já cheguei, assim, ó, com tudo já zeradinho. Ó, tá, já sei que... Agora tem gente que não faz, né? Não. Graças a Deus... Inclusive, me acho louca por causa disso. Mas... eu dizer, graças a Deus, na grande maioria das vezes, essas mulheres vão conseguir engravidar e tá tudo certo, tá tudo, né? Então, elas deixando a sua gestação ali entre 35 e 40 anos, ainda assim, a gente tem um respiro. Hoje a gente tem aí as técnicas de reprodução que nos ajudam. Então, a gente tem recursos, né? Mas eu acho que é isso, assim, tá tudo bem priorizar a sua carreira. Eu acho que hoje essa é uma realidade da maioria das mulheres. Mas pontuar o quão importante será um filho na tua vida. Só que o problema é que às vezes com 30 anos tu não acha que vai ser, né? Esse é um grande problema, assim. Mas enfim, se faz muito sentido pra ti, se realmente isso é uma coisa que vai fazer muita diferença, que tu vai te frustrar muito se tu não tiver um filho na vida, de te cercar dessas possibilidades, dessa segurança, né? Pensa num congelamento de óvulos até ali os 35 anos. Não é utópico, né? Né? Não é, sabe? Então, te planeja assim como tu planejou a tua vida profissional, a tua formação, os teus estudos. Tu pensou nas viagens que tu quer fazer. Pensar faz parte da minha vida, do meu entendimento, querer ter um filho. Se faz, e se isso realmente é uma coisa muito importante pra mim, eu tenho forma de me garantir nesse sentido, né? E outra coisa, Alessandra, agora tu falou um negócio que pra mim era um negócio que pra mim, né, na minha cabeça, que tava muito... Eu tinha a sensação de que se eu tivesse um filho, minha vida ia acabar. Mas sim. é isso que eu ia dizer agora, sim, né? Que eu tive Filho- até na faculdade de medicina. Eu me lembrei agora, né, tu? E depois o Caetano tinha aberto o consultório, né? Então, assim, a vida não para. Não A para. gente continua. Então, não vai ser isso que vai deixar Eu acho... de tu conquistar e de tu ter, né, a questão da tua carreira. Não vai mudar, né? Pode Tu vai dar atrasar alguns conta. meses, tu vai dar conta, vai dar tudo certo. A gente não né? pode vida- ficar idealizando a maternidade como uma coisa, Isso. né? Porque ela tem as suas dificuldades. Eu brinco eu falo para todas as pacientes, dá trabalho? Dá muito. É cansativo? É exaustivo. Mas é a melhor coisa da vida. Uhum. Melhor coisa. Eu acho que não tem transformação que se compare à transformação da maternidade. Ao educar outra pessoa também. Guria, é desafiador, todo dia a gente pensa, meu Deus do céu, né? Como é que eu vou lidar com isso? E a gente demanda uma energia e um tempo, mas o que a gente tem de bom em troca, não tem preço. explicação. Que legal. Não tem explicação. Bem legal mesmo. Então, para quem tem um desejinho, eu falo para os pacientes, se tu acha que tu quer, tenha. Se tu tem certeza que tu não quer, tá tudo bem. Porque também filho não é garantia de felicidade na vida, né? Aham. Tu não vai ser... eu vou ser mais feliz porque eu sou mãe? Não. Provavelmente tu vai ter muito mais preocupação, tu vai dormir menos, tu vai ser uma pessoa muito mais cansada. Mas a realização de ter um filho é uma coisa muito bacana. Que legal. Então, é isso que eu ia, né, dizer assim, depois de ter a sensação que eu tinha, vou fazer mestrado, tá? Não, primeiro eu faço mestrado, depois vou ter filho. Tá, mas dá pra fazer os dois. Dá. Dá pra fazer os dois. E assim, eu sempre levei de uma maneira, assim, de sempre eles estarem junto o tempo inteiro. Então, a gente sai, viaja, faz tudo. Estão sempre... Leva junto. Sempre junto. Até que agora já tem vida própria. Aham. Mas o Caetano, não. A gente tem uma janta, eu não fico pensando, se ele vai, né? Desde bebê. Filho A não gente impede nada. Não Não impede impede nada. nada. Tem uma viagem, ele vai. Né? Então, Tá. a gente sempre levou dessa maneira, né? Que legal.
E, né, para nós concluir, assim, uma última pergunta que eu queria ouvir de vocês. O que vocês diriam para mulheres que estão nos ouvindo e nos assistindo? Que dica vocês dariam para elas que almejam um sucesso profissional? Fazer o que gosta. Fazer o que gosta e não desistir, né? Ter uma meta e vai dar certo. Fazer o que gosta. Legal. Quando tu faz, assim, com verdade, com sentimento, com coração, dá certo. Dá certo. O que tu for, o que É tu só uma te questão de propuser. tempo, né? O que tu te propuser a fazer, se tu colocar, né, o que tu realmente quer fazer, gosta de fazer e faz com amor, vai dar certo. Legal. Gurias, deixem um Instagram de vocês, acho que individuais, da clínica, podem falar. E depois a gente vai deixar uma barrinha ali embaixo, digitado bem bonitinho. O meu é Sharon, @SharonReisdorfer. E o meu? Sandra Maior. Eu não sei se não tem um doutor ali, o pessoal Vamos ver. do meu marketing, acho que mudou. Eu acho que é DR. É Me salva. doutora.Lissandra Maior. Obrigada, eu sabia que tinha mudado. E o da clínica, gurias? Nascita. Nasta. Uhum. Tá. Ah, é só... É Nasta Clínica. Clínica. Beleza. Gurias, obrigada por terem, né, disponibilizado o tempo de vocês de estarem com as gravidinhas, né, pra estarem aqui. Obrigada por contribuir e despender o tempo de vocês de estar aqui hoje. Imagina, a gente A que gente que agradece o agradece. convite, adoramos. Ótimo. Obrigada. Gurias, então, quem os acompanhou, sigam ali as meninas, sigam a clínica. Quem os acompanhou, muito obrigada por terem acompanhado esse episódio aí. É bem importante você que está nos assistindo e nos ouvindo no Spotify, que você siga, que você compartilhe, né? Que você compartilhe, eu sempre esqueço, mas compartilhe, siga, enfim, manda para amigos, curte, Deixa o like. É, isso aí. E você que tá nos assistindo no YouTube, é bem importante que você dê o like aqui e também você se inscreva no canal e eu te vejo no próximo episódio. Beijo e até mais. Beijo.